estudo da palavra de Deus, né? Nos 2 primeiros blocos aí a gente trouxe algumas meditações, mas agora é o momento da palavra, da gente pegar um texto e expor esse texto aqui, né? E hoje eu queria falar sobre uma coisa assim que a gente, né, de uma certa forma a gente comete, né, no nosso dia a dia, né? É a questão da palavra, né, do que a gente fala, né? E um texto bem conhecido que fala do poder da palavra, né, da língua, é o texto de Tiago, capítulo 3, os versículos de 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como a fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então isso aí é Tiago 3, os versículos de 1 a 12, o poder da língua, né? E a gente precisa dominar a língua. Queridos, a carta de Tiago ela é uma das mais práticas, né, do Novo Testamento. E Tiago, ele é aquela pessoa que não se contentava com a fé teórica. Tiago era aquela pessoa que exigia frutos visíveis, né, de transformação interior, né, que essa fé ela precisava ser mostrada. E no capítulo 3 ele volta os seus olhos a uma das áreas mais críticas e perigosas da vida cristã, que é o uso da língua, a palavra, né? E certamente você conhece o poder terapêutico da palavra. Provavelmente você já viu coisas lindas, né, acerca de pessoas que foram levantadas, né, reanimadas, curadas, refeitas por uma palavra boa, né? Mas também você já viu coisas lindas, né, através da palavra. E a palavra boa, ela é como medicina, traz cura para o nosso coração. Às vezes, queridos, olha, a gente tem uma pessoa ali abatida, triste, desanimada, aflita, sem sonhos. De repente, chega uma pessoa ali, dá uma palavra oportuna, apropriada, e essa palavra, olha, como um bálsamo do céu, traz um novo ânimo para a vida daquela pessoa, um novo alento. Entretanto, nós também somos testemunhas de pessoas, de famílias e comunidades que são minadas e destruídas por palavras insensatas. Há palavras que ferem mais que uma espada afiada. Palavras que proferimos podem ser bênção ou maldição. Palavras que edificam ou palavras que arrasam com a vida das pessoas. E com a palavra, observa Tiago, abençoamos a Deus, e com essa mesma boca e essa mesma língua que tão frequente e piedosamente abençoa a Deus, é a mesma boca e a mesma língua que pode amaldiçoar e condenar o nosso próximo.
E aqui eu tenho 2 exemplos. Pedro pôde afirmar: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, Jesus. Mas foi essa mesma língua, mesma boca, né, que falou isso, que jamais ia se escandalizar de Jesus. Essa mesma boca, essa mesma língua, negou Jesus 3 vezes, né? Negou com juramentos e maldições. O mesmo João que disse: amados, amemo-nos uns aos outros, é aquele que uma vez quis pedir de Jesus que caísse fogo do céu para arrasar uma aldeia samaritana. Então esses 2 exemplos, queridos, nos mostram como a língua pode ser um instrumento de bênção ou de destruição. E Salomão, lá em Provérbios 6, 16, 19, ele dá uma lista de pecados, 6 pecados que Deus aborrece, e um pecado que a alma de Deus abomina. E o que chama a atenção nesse texto de Provérbios 6, 16, 19, é que dos 7 pecados, 3 estão ligados ao pecado da língua. A língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras, e a última, a que Deus abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. O que é isso, pastor? Semeia contenda entre os irmãos. É o fofoqueiro. É porque essa palavra fofoqueiro não tem hebraico, nem grego. Mas ele está dizendo o que semeia contenda entre os irmãos. E aqui Tiago começa a colocar a questão da língua num aspecto muito interessante, que é a questão do tropeço. Ele diz no verso 2, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo, né? Queridos, nós tropeçamos em muitas coisas, né? Isso é fato. Aquele que não tropeça no falar é perfeito, perfeito varão. É capaz de manter o controle de todo o corpo, como acabamos de ler. Obviamente, todos nós já falhamos, já tropeçamos em nossa própria língua. Quantas vezes, queridos, né? Trazer para a nossa vida. A gente já ficou envergonhado de falar aquilo que não deveríamos ter falado, né? Na hora em que não deveríamos ter falado. Com a pessoa que não deveríamos ter falado. Com a intensidade e o volume de voz que não deveríamos ter usado. E olha, uma palavra falada, o que a gente fala, é como uma seta lançada. Ela não tem jeito de retorná-la. É como um saco de penas soltas do alto de uma montanha, não podemos mais recolhê-las. E à luz dessa passagem, podemos listar 3 poderes da língua. O primeiro, dirigir. Tiago usa aí nos versos 3 e 4 2 figuras para mostrar o poder da língua: o freio e o leme. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Para que serve um cavalo indomável? Para nada. Um cavalo que é indomável, selvagem, não serve para nada. Um animal indócil não pode ser útil, antes é perigoso. Mas se você coloca freio nesse cavalo, você o conduz para onde você quer. Através do freio, a inclinação selvagem é subjugada e ele se torna dócil e útil. Tiago diz que a língua é do mesmo jeito. Se você consegue controlar a sua língua, também conseguirá dominar os seus impulsos, a sua natureza e canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. E a gente só consegue isso, querido, segurar, frear a nossa língua, como está falando aí do cavalo, se a gente buscar a ajuda do Espírito Santo, para ser cheio de domínio próprio. Jesus diz que a língua revela o que o coração está cheio. Mas a segunda figura, ele usa aí no verso 4. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levados para onde o piloto quer. Sabe? Então, nesse verso 4 mostra como um grande navio
mesmo batido por fortes ventos, obedece a um pequeno leme, gente, manobrado pelo timoneiro. E aí você imagina o que seria um navio sem um leme. Ele colocaria em risco a vida dos tripulantes, a vida dos passageiros, a carga que transporta. Isso seria uma grande tragédia. E essas duas ilustrações apresentam um ponto comum. O pequeno controla o grande. A parte controla o todo. Tiago está dizendo, olha, que a nossa língua controla o nosso corpo. Que essa parte controla o todo. O que acontece a um cavalo sem as rédeas? Ele se torna um destruidor. O que sucede a um barco sem o leme? Ele é destruído. Então, queridos, o que Tiago está nos ensinando é que o controle da nossa língua, da nossa palavra, evita uma vida destrutiva e autodestruidora. E quando a mente controla cada palavra e cada emoção, e quando a mente mesmo é controlada por Cristo, então é quando a vida está segura. O que nós precisamos pedir ao Senhor, ao nosso Deus, é um sábio uso no falar. E só Deus pode nos dar. Amém, gente? Só Deus pode nos dar. A língua tem um poder também. Primeiro a gente viu aí que a língua tem um poder de dirigir. A língua tem o poder, a gente vai observar agora, de destruir. Os versos de 5 a 8 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Tiago lança a mão de outras duas figuras aí, desses versículos 5 a 8. Ele fala do fogo e do veneno, né? Ele diz que a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. E ele diz, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Ele diz, queridos, que uma pequena fagulha incendeia toda uma floresta. Você já parou para perceber que um incêndio de proporções tremendas pode ser causadas por um simples guimba de cigarro, uma baga de cigarro, ou por um mero palito de fósforo? Já pensou? Só um negocinho daquele pode fazer um grande incêndio. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói e provoca sofrimento, prejuízo e destruição, assim também é o poder da língua. Muitas vezes, se faz comentários acerca de uma pessoa ou de uma determinada situação, às vezes em tom de brincadeira, mas a gente não pode imaginar o que uma palavra irrefletida, mal colocada, pode provocar na vida de uma pessoa. Tiago diz aí no versículo 6, olha o que ele diz aí: a língua é um fogo, a língua é fogo. O que me chama a atenção, queridos, é que ele não diz aí, olha, é como fogo, mas ele diz, é fogo. Ele quer dizer que a língua corrompe. Mais do que isso, a língua contamina, fermenta, joga uma pessoa contra a outra. 3 coisas precisam ser destacadas no pensamento de Tiago, para a gente entender aqui o que Tiago está dizendo. Olha, a língua, primeira coisa, a língua é perigosa. É mundo de iniquidade, ele diz aí. É um mundo de maldade. Ela é fogo. Ela coloca em destruição toda a carreira da vida humana. Ela não só leva à destruição, como também será destruída. Então a língua é perigosa. Ele diz também, a língua é indomável. Verso 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma. E tem sido domada pelo gênero humano.
né? Mas a língua, ele diz no verso 8, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. O que Tiago está dizendo, queridos, é que a gente consegue domar todas as criaturas, do ar, da terra, do mar. Porém, o homem não consegue domar a própria língua. Se o homem conseguisse domar a sua língua, diz Tiago, então ele seria um perfeito varão. O que Tiago está dizendo é que a língua é um animal indomável, feroz e venenoso. É pior que um escorpião, pior que uma jararaca peçonhenta. A picada de um escorpião, de uma cobra, pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. A terceira coisa, a língua é perigosa, a língua é indomável e a língua é incoerente. Verso 9 a 12 diz: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca, diz o verso 10, procede bênção e maldição. Tiago diz, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Tiago, queridos, está enfatizando o mesmo que Jesus Cristo disse, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha, meu irmão, se o seu coração é mau, a palavra que vai sair da sua boca é má. O que Tiago está aqui querendo nos mostrar que a incoerência da língua está no fato de que com ela você bendiz a Deus e também amaldiçoa o seu irmão. Queridos, olha, muitas vezes ali tem pessoas na igreja orando ao Senhor, olha, levantando as mãos e glorifica a Deus e ora e fala em línguas, é uma coisa maravilhosa, mas aquela mesma língua, quando acaba o culto, está falando mal das pessoas da igreja, fala mal dos outros, a mesma língua. E ele está dizendo aí, meus irmãos, isso não deveria ser assim, isso não deve acontecer, essa incoerência não pode acontecer. A mesma língua que usamos para falar dos outros, é a mesma língua que usamos para louvar a Deus no culto. A gente precisa ter cuidado com isso, sabe? A gente precisa usar nossas palavras, queridos, para abençoar a vida das pessoas. Aquilo que a gente faz no culto, na adoração, precisa ser uma coisa rotineira, em nome de Jesus, entendeu? Mas a língua, Tiago diz, ela tem o poder de deleitar. Tem o poder de deleitar. Ele vai dizer aí, né, nos versos 11 e 12. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago está nos dizendo, primeiro, que a língua tem o poder de dirigir, citou 2 exemplos, o freio e o leme, a gente viu. Também disse que a língua tem o poder de destruir e exemplificou com fogo e o veneno. Mas agora Tiago fala que a língua tem também o poder de deleitar e citou mais 2 exemplos, uma fonte e uma árvore. Esses são os 2 exemplos. A fonte é o lugar onde os sedentos, os cansados chegam e encontram alento, vida, força, ânimo e coragem para prosseguirem a caminhada da vida. O que Tiago está querendo nos dizer é que as nossas palavras precisam ser uma fonte de água doce, uma fonte onde as pessoas encontrem refrigério, encontrem paz, encontrem esperança. Jesus é essa fonte e nós somos os canais para essa fonte. Queridos, em nome de Jesus, uma palavra boa traz alento em meio a um cansado, traz esperança em meio ao desespero, traz vida no portal da morte. Temos que usar nossa língua como uma fonte de refrigério para as pessoas, para abençoá-las, encorajá-las e consolá-las. Eu quero dizer para você, já finalizando essa meditação, a principal marca de um cristão maduro é ser parecido com Jesus, o varão perfeito.
Uma das principais características de Jesus era que sempre que uma pessoa chegava aflita perto dele, saía animada, restaurada, com novo entusiasmo pela vida. Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem mais animadas e encantadas com a vida. Elas saem cheias de entusiasmo, dizendo que valeu a pena conversar com você. É assim que as pessoas saem de perto de você. Querido, eu quero perguntar para você, você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? Sua família é abençoada pelas suas palavras? Tiago também compara a língua com a árvore de seu fruto. A árvore fala de fruto e o fruto, queridos, nos lembra o alimento. O fruto renova as energias, o fruto renova a nossa força, saúde e dá capacidade para viver. Isso nos ensina que nós podemos alimentar as pessoas com uma palavra boa, uma palavra vinda do coração de Deus, uma palavra de consolo. Fruto também fala de um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nós comunicamos. Em nome de Jesus, sabe, queridos? Que tenhamos uma vida de louvor ao Senhor e ao nosso irmão. Que saia da nossa boca palavras que vivificam, palavras que venham trazer ânimo aos corações cansados e sobrecarregados. Como diz Jesus, que a gente possa trazer palavras e as pessoas saiam confortadas em nome de Jesus na nossa presença. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Reconciliação e Graça. Quero agradecer a Deus, pela sua vida, pela sua participação no nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida. Agradecer ao meu irmão Jonathan que está aqui comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana. Estamos chegando ao final de mais um programa Reconciliação e Graça. Na próxima segunda estaremos de volta com mais um programa Reconciliação e Graça. Que Deus abençoe vocês.